E os trabalhadores do Senhor têm esse condão de fazer o trabalho com absoluto desinteresse. Mas esses dias eu andei descobrindo que por maior sentimento que a gente tenha de desinteresse, lá no fundinho, numa raspinha da gente, sempre existe um interesse. A gente espera, por exemplo, gratidão das pessoas, não é? A gente espera a contrapartida, isso é interesse, não é? Mas o cristão verdadeiro vai devagarzinho entendendo que ele precisa raspar isso dele, porque o Chico já dizia que se a gente for ficar esperando gratidão das pessoas, a gente pode até enlouquecer, não é? Porque as pessoas não têm capacidade disso, a maioria delas. Então a ideia dos obreiros do Senhor é que eles trabalhem, chamem outros para o trabalho, realizem o trabalho com o mais absoluto desinteresse. A gente vê, existem aí no nosso mundo, irmãos nossos religiosos aí que trabalham com um determinado interesse, né? Que tem lá os seus templos religiosos e captam recursos para isso e para uma série de outras coisas. Mas na casa espírita nós precisamos ter isso muito forte na gente. Então é assim, nós não vamos esperar, por exemplo, que o dirigente vai ficar nos agradecendo, assim, né? De pé junto, porque a gente veio, que a gente fez, que a gente aconteceu, que a gente é um bom trabalhador, não é? A gente não vai esperar também que os espíritos que vão estar com a gente no trabalho de doutrinação ou de esclarecimento tenham qualquer tipo de sentimento de gratidão. A gente vai fazer o nosso trabalho e seguir adiante. Essa é a ideia básica dos obreiros, dos verdadeiros obreiros do Senhor. Agora, é claro que para a gente ser um verdadeiro obreiro, nós vamos construindo isso ao longo dos anos. A gente não consegue ser uma pessoa que a gente não se construiu nela, não é mesmo? Então a gente vai conhecendo a doutrina e com o tempo a gente vai se esclarecendo e vai percebendo que nós podemos refinar a nossa atuação, o nosso trabalho. Então a gente entra, por exemplo, como assistido, depois passa um tempinho, a gente vai para a escola, depois a gente é convidado para alguma tarefinha, a gente aceita, trabalha, não é? Mas em algumas situações a gente tem aquele velho antigo problema, não é? Nós trabalhamos assim meio com ciúme, né? Um do outro, né? Tem o ciúme do dirigente, tem o ciúme do doutrinador, tem o ciúme do médium que dá comunicação, a gente fica meio assim, meio enciumadinho. Mas com o tempo a gente vai construindo uma ideia de que isso tudo é bobagem, que cada um tem o seu papel, a sua diretriz, a sua direção. Cada um de nós vai devagarzinho entender que o que lhe cabe fazer é aquilo que ele está fazendo. Então, a gente precisa ir tirando isso da frente. Mas vamos falar um pouquinho dos desinteresses dentro, por exemplo, do nosso dia a dia, né, na vida social. Então, a gente presta um serviço para alguém, por exemplo, né? A gente fica acreditando que a pessoa tem que agradecer, né? A gente dá um recurso financeiro, favorece com alguma coisa, a gente meio que espera, né? Esse sentimento, espera essa devolutiva, que a pessoa pelo menos agradeça, não é? E com relação aos filhos? Com relação aos filhos é mais ou menos a mesma coisa, porque tem tanta mãe e tanto pai que ficam tão aborrecidos, né? Porque o filho é ingrato, porque o filho não considera tudo que ela fez, o que ele fez, e aí fica naquela condição assim de tristeza, porque não vê algum aspecto de gratidão no filho, na filha. Mas isso também é importante a gente raspar de nós, não é? Mergulhar lá no fundo e raspar essa coisa que nós queremos buscar de contrapartidas, de querer que a pessoa nos devolva alguma coisa. Então, a ideia é que a gente parta para ir resolvendo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso meio social, na nossa família. E quando a gente chegar na casa espírita, a gente já tem mais ou menos um preparo, dizer assim, não, posso fazer o que for, eu não estou esperando que alguém venha me agradecer, ou que tenha essa ou aquela sensação de gratidão, não é mesmo? Porque, é claro, em alguns momentos, algumas pessoas até agradecem, gostam do trabalho, falam, não é? Mas a gente não pode, não deve esperar isso. Teve um caso, quando eu era advogado, não faz muito tempo atrás, não. Aí nós fomos uma comunidade, eu levei o computador lá, né? Aí eu levei o computador para fazer os benefícios sociais de senhoras de idade, pessoas com problemas de saúde, né?
Então, atendi lá umas 5, 6, 7 pessoas, fiz lá todo o procedimento eletrônico e tudo. E aí depois passou, né? Aí passou uns dias, como é que está o seu? Ah, meu benefício saiu, saiu, outro, o meu também saiu, o meu também saiu. Mas eu ficava pensando, meu Deus, o benefício saiu, eles não vieram nem falar isso, que o benefício deles saiu. Eu fiquei pensando, falando, mas no fundo, a gente tem isso ainda. No fundo, a gente quer essa contrapartida. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu achei que já tinha vencido isso. E a gente olha para dentro de si e fala, não venceu. A gente precisa raspar esse sentimento da gente, esse orgulho, né, de querer esse tipo de gratidão. Raspar, você foi lá, fez desinteressadamente, você usou o que você podia e fez e resolveu. Ótimo! Agora, esperar que as pessoas, são pessoas tão humildes, né, tão sofridas, com tantas dificuldades, venham agradecer que conseguiu o benefício. Né? Mas engraçado como eu fiquei esperando isso. E vocês sabem que no fundo, a gente espera isso. Quando você faz uma gentileza para alguém na rua, por exemplo, uma moeda, no fundo, a gente espera que ele agradeça, não é? Aí se ele não agradece, a gente fala, malcriado, né? Nossa... A gente favorece um familiar, sei lá, ajuda ele a comprar determinado bem, ou dá um recurso para ele comprar determinada coisa. A gente quer que ele venha e volte lá e fique o tempo todo, se não fosse você, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Deus do céu, a gente precisa trabalhar isso, porque ao longo da vida, nós vamos receber muita ingratidão. Se a gente estiver preparado, isso não vai nos incomodar. Vai nos incomodar, porque a gente fez e olha para frente. Olha, você lembra que você fez tal coisa para mim, assim, assado? Nem lembra mais. A gente trabalhou tão desinteressadamente que a gente não lembra ao certo, não é? É a mesma coisa aqui. Os nossos irmãos, eu vim aqui há 2 anos atrás, você conversou comigo. A gente vai lembrar que nós falamos para ele, que era para ele acertar o ponteiro, levantar e seguir. Vai lembrar. Então, a gente vai fazendo todo o esforço que nós pudermos para raspar esse sentimento de nós. E aí ele fala dos obreiros do Senhor, ele fala também que quando a gente conseguir trazer pessoas para trabalhar junto com a gente, também é uma grande bênção. E não só trazer pessoas, ajudá-las a também entender que não existe esse processo de gratidão. Que não existe essa ideia de que as pessoas têm que ficar nos agradecendo, ajoelhando nos nossos pés. Que nós precisamos fazer as coisas e seguir em frente, com esquecimento, com absoluto, né? Desinteresse possível. Essa é a mensagem que a gente vê nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes a gente não se atenta muito bem, porque ele fala do desinteresse, mas fala assim bem rápido, né? Mas se a gente vai afundando um pouquinho nessa ideia, a gente vai vendo que a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina. E é muito mais complicada porque dentro da gente ainda, né, pulula lá o homem velho, o homem que nós temos ainda do passado, né? Que é aquele homem orgulhoso, aquela mulher orgulhosa, aquela pessoa orgulhosa, não é? Aquela pessoa que faz questão, sim, das coisas, não é? Se favorece com uma moeda, quer que a pessoa venha aos seus pés, que se faz algum trabalho, qualquer coisa, quer aquela sensação de gratidão, aquele sentimento, aquela devolutiva de gratidão. Então, esse é um grande cuidado que nós precisamos tomar, porque senão, o que vai acontecer com a gente? Vai acontecer que a gente vai bater a cabeça, né? Vai dar trombada para cá, para lá, para cá, para lá. Algumas pessoas desistem do trabalho, algumas delas por causa disso. Que fez tal coisa. Ajudou a casa em alguma coisa. Eu comprei lá o produto de limpeza, o seu Moacir nem deu bola, nem falou nada, não fez nada. Sabe de uma coisa? Eu não vou dar mais nada. Sabe de uma coisa? Também nem vou voltar mais nada. O seu Moacir levava lá no asilo, lá em Itacoaquecetuba, e chegava lá, o pessoal punha, guardava. Tá bom. Esperava assim aquela coisa, não, muito obrigado, se não são vocês salvam a nossa vida, vocês são os super-heróis, não é?
não esperava. Obviamente que a gente não pode esperar isso, porque se esperasse ia 1, 2 ou 3 vezes, mas foi lá por anos, não é? Fazer esse trabalhinho assim bem obscuro, assim bem escondidinho. Então, tomemos o cuidado de sermos pessoas que estão fortalecidas no desprendimento e no desinteresse. E o desinteresse é em todos os sentidos, em todas as formas. Quando nós falamos dos nossos irmãos religiosos, na casa espírita nós não temos nenhum interesse outro senão aquele de falar do Evangelho, ajudar a pessoa a pensar, ajudar a pessoa a se levantar, ajudar a pessoa a andar. Não existe nenhum outro interesse. Então não temos interesse nenhum de que a pessoa venha, colabore com recursos, que dê dinheiro, que faça isso, que faça aquilo. Claro, se ela pode, se ela tem condição de favorecer a obra, muito bom. Mas a gente não tem esse interesse com as pessoas, assim como nós não temos com os espíritos. Quer dizer, o que nós vamos exigir desses espíritos que vêm até nós aqui? Não tem nada para exigir deles, não é mesmo? Eles vêm, a gente conversa ali uns 2, 3 minutinhos e joga uma sementinha no coração para ver se ele consegue, no futuro, fazer essa sementinha crescer dentro dele e ele encontrar uma diretriz, um caminho, uma direção. Não é? Mas não existe nenhum outro interesse que depois ele vai ter que fazer um favor para a gente, não é? Que também tem esses interesses, né? Inclusive tem ideias religiosas que fazem isso, né? Quer dizer, ele favorece o espírito, aí o espírito faz um favor para ele, né? Traz o ente querido, né? O marido de volta. Só é engraçado, mas depois a pessoa arrepende, né? Traz o marido de volta e fala, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça 20 anos atrás para trazer o meu marido de volta? Trabalhão lascado que deu, gastei uma grana lascada, não é? Então, é outro, não é esse o interesse, né? Então, a gente aqui na casa, a gente faz sempre pensando em Jesus, os nossos benfeitores. O Dr. Napoleão, por exemplo, que interesse ele tem em favorecer as pessoas com recursos médicos e espirituais? Que tipo de interesse que ele pode ter nessa pessoa? Não é? Amanhã ou depois a pessoa quer trabalhar, quer ajudar na causa, ótimo, mas se seguir o seu caminho não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Então, que a gente possa estar bem fortalecidos nessa diretriz, nessa direção, porque os trabalhadores do Senhor, eles vão começando a ter mais consciência daquilo que eles estão fazendo. Então, devagarzinho, a gente vai substituindo aquele homem velho, aquela pessoa velha que está dentro da gente, e vamos trazendo uma pessoa nova, que tem tolerância, que tem paciência, que tem bom ânimo, que está aí desprendida, que está aí sem nenhum interesse, absolutamente desinteressada. Devagarzinho a gente vai se tornando uma pessoa assim, com o Evangelho. Essa é a recomendação do Cristo, para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor. Vocês já pensaram se esses espíritos que vêm aí de altíssima envergadura até nós, viesse com algum interesse assim, né, especial, né? Vem lá de altos planos, vou ajudar esse fulano aqui, vou arrumar essa situação aqui, mas depois ele vai fazer isso, depois vai fazer aquilo? Obviamente que não. É claro que se a gente fizer da nossa parte, da nossa liberdade, da nossa boa vontade, tudo bem, ótimo, mas se não fizer, eles não têm esse interesse. Esses benfeitores que vêm até a casa, que vêm cuidar da gente, dar um passinho especial, vem ver o que pode fazer pela gente, como que eles podem nos ajudar, eles não têm absolutamente nenhum interesse. Então, por exemplo, quando a gente tem um sobrinho que a gente ama muito, vai na casinha dele, vamos dar um passeio, a gente dá um passeio, anda com ele, passeia, come um lanchinho, faz uma coisa ou outra, sem nenhum interesse, senão a companhia dele, senão estar junto. Então, não tem, quando ele crescer, né, ele vai fazer isso para mim. Tem aquele problema da mãe e do pai, né, que cuida dos filhos. Quando a gente ficar com bastante idade, eles vão cuidar da gente, né? Isso também é uma ilusão. Também é uma ilusão, né? Porque do jeito que as coisas estão avançando, essas modernidades, essas coisas, né, a gente vai tendo que procurar um outro caminho, uma outra direção. Vamos falar para nós que já temos o cabelo branco, né? Que a gente não pode esperar que eles façam nada por nós, né? A gente pode ter feito tudo por eles, mas não pode esperar que eles façam nada por nós. Claro que se eles fizerem, é ótimo, né? Mas a gente já tem que estar conformado de que provavelmente a gente vai ter que morar numa habitação coletiva, com outros cabelos brancos de outras pessoas, não é?
provavelmente a gente vai começando a, como é que eu posso dizer, a construir essa ideia, né? Quer dizer, não vai fazer muita questão de entrar na vida de um casal, dos filhos, da nora e ficar ali e achar que eles são obrigados a cuidar da gente. Se vê que o Evangelho fala para os filhos que nós precisamos fazer o possível pelos nossos pais. Mas nós, como pais, a gente tem que estar preparado e conformado, dizendo, não tem problema, a gente vai procurar recursos que são possíveis para nós, não vamos depender de recursos que a gente não tem, não é mesmo? Então vamos ter que ir para alguma casa de repouso, alguma coisa assim, nós já vamos estar preparados para isso. Eu conheci um senhor japonês que, em determinada idade, mais de 90 anos, ele falou que ele queria ir para uma casa de repouso, porque ele estava já com idade, ficava desconcertado de pessoa trocar ele, fazer isso, fazer aquilo outro, ele queria ir para uma casa de repouso. Aí os filhos tiveram tanto cuidado, né? Tanto cuidado com ele, que levaram ele para uma casa que era exatamente da cidade, a maioria das pessoas que estavam lá era mais ou menos da cidade que ele morava no Japão. Mas ele ficou tão feliz de relembrar as histórias daquele período, do que eles tinham vivido, das coisas que eles passaram juntos, como que vieram para o Brasil. Mas você ia lá, ele estava feliz da vida. E eu pensei, puxa vida, eu acho que eu vou querer fazer igual esse japonês aí também, né? Então, encontrar pessoas pelos quais a gente possa conversar, trocar as nossas ideias, né? E não ficar lá lamentando do filho, que nós guardamos um patrimônio, que nós não deixamos de comprar um sapato para economizar, né? A gente fica às vezes com essas picuinhas, né? Deixou de comprar um sapato para não gastar, para poder não pagar, para poder não gastar, e agora, olha o que ele faz com a gente, não é? Então, usa o recursinho como pode, direitinho, reserva uma pequena parte também, porque a gente tem que ter a caridade de deixá-los ir atrás dos próprios recursos. Reserva uma pequena partezinha e a gente faz o que tem que fazer. E se precisar passear, passeia, se precisar ir para uma casa que custe um pouco mais caro, a gente vai. Então a gente vai viver de uma forma em que a gente sabe que nós não estamos esperando contrapartida de ninguém. E se o filho tiver disposição de ir lá de vez em quando, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, nos visitar, né? Tá bom assim mesmo. Hoje em dia tem aqueles negócios de televisão, né? De ligar e a pessoa vê do outro lado lá, então hoje em dia está mais fácil da gente se comunicar. Então a gente vai estar tranquilo. Nós tivemos um amigo que era de uma outra casa, e aí ele está aqui perto, aqui na Serra da Cantareira, perto do Pedra Branca, ali tem uma casa que era de uma igreja católica. Eu acho que devia ser lugares onde moravam padres, madres, alguma coisa assim, porque aí eles venderam e se tornou uma clínica de repouso. Mas um lugar lindíssimo, no alto, assim, você vê todo, assim, os lugares ao redor, bonito, bem distribuído, bem cuidado, um lugar super bonito. E aí, conversando com ele, falei, eu estou aqui com a minha esposa, porque ela tem um problema, mas eu quis ficar aqui com ela para ajudar no tratamento, essas coisas dela, né? Mas ele nunca me reclamou, dizendo assim, meus filhos não vêm aqui, né? Puxa, que bom que você veio, nossa, faz tempo que a gente não recebe visita, né? Mas ele não falou que os filhos não vão, essas coisas todas, né? E não falou também que os filhos estavam interessados na conta bancária deles, essas coisas, ele não falou nada disso. Então ele estava lá tranquilo, resignado, né? Estava lá em paz. Então, que a gente possa construir em nós o absoluto desinteresse em todas as direções e que a gente possa com isso viver melhor, né? Porque se a gente espera a contrapartida, a vida da gente vira assim um problema, né? Uma coisa muito grave. Que Deus nos abençoe. O Sérgio está sem gasolina hoje, estão reparando? Então, né? Está um pouco sem gasolina hoje, então. Está muito cara a gasolina, né? Então, eu queria agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e voltar a palavra para o senhor Moacir. A próxima eu prometo encher o tanque antes de vir para cá, tá bom?